CBN. Eleições 2010. 10 horas e 30 minutos e nós damos sequência à série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado de São Paulo, de acordo com o sorteio que foi feito com a presença dos assessores de todas as coligações. O candidato convidado de hoje é Paulo Búfalo, candidato pelo PSOL. Então, Paulo Búfalo, muito bom dia para o senhor. Bom dia, Milton. Bom dia aos ouvintes aqui da CBN, aos internautas que nos acompanham e toda a equipe aqui da CBN. E eu lembro que essa entrevista está sendo transmitida simultaneamente no rádio e na internet. Se você for lá no cbn.com.br agora, pode acessar as imagens desta nossa conversa. E participa também através do milton@cbn.com.br. Toda pergunta que for enviada para o candidato Paulo Búfalo, depois da entrevista, será também repassada a ele para que tenha oportunidade de tirar aí a sua dúvida e esclarecer alguma questão que a gente não tenha feito durante o programa. Mas nós já recebemos várias outras perguntas que foram feitas de uma maneira geral aos candidatos ao governo do estado e também conversamos nessas últimas 2 semanas com especialistas em diferentes áreas. E por isso nós vamos trabalhar também de maneira mais temática nessa nossa conversa. Mas inicialmente eu queria falar um pouco mais sobre a questão da campanha eleitoral. Sua campanha teve 2 momentos de destaque polêmicos. A questão do beijo gay na propaganda eleitoral, a outra a questão do indeferimento da candidatura no TRE. No primeiro caso, parece que incomodou alguns setores da sociedade, mas não dá nem para dizer que isso é uma polêmica, porque não deveria ser. Agora, no segundo caso, parece que incomoda muito mais ao PSOL. Há o risco de o senhor perder a candidatura ainda? Veja, nós, por definições do próprio TRE, a chapa, quando ela é uma chapa unificada, ou seja, a candidatura a governador e ao vice correm juntos. O nosso vice ele foi citado nesse processo a partir de uma ação que ele fez enquanto parlamentar no ABC, né? E nós avaliamos que a postura do professor Aldo Santos, então vereador, em ajudar na retirada de mulheres e pessoas idosas e crianças numa reintegração que foi violenta, não era um caso para ele sofrer o processo que sofreu. E depois nós avaliamos ainda que há uma distorção no tratamento da lei do ficha limpa, que nós somos para a rua para poder aprovar, inclusive essa lei, né, no que diz respeito a essa situação específica, porque o professor Aldo Santos não lesou patrimônio público e não se envolveu em qualquer escândalo de corrupção. Por isso, nós não acreditamos que ele seja ficha suja. Estamos, então, recorrendo nessas condições. E o nosso partido avalia as condições políticas para que nós possamos manter a nossa candidatura, né, e oferecendo uma opção aí para o estado de São Paulo. Então, nós vamos até o final com essa candidatura. Porque ele está sendo punido nesse momento porque teria usado um carro da prefeitura ou da Câmara de Vereadores num ato que não seria ligado ao ato de vereador. Essa é a acusação. Essa é a acusação. Foi um veículo da Câmara ligado ao mandato e requisitado a fazer isso, já que haveria uma reintegração de posse violenta de uma área ocupada em São Bernardo. Ele colocou o carro à disposição para tirar pessoas idosas e crianças e depois o ato se efetivou de forma violenta. Então nós achamos que um parlamentar ele não tem sentido a existência do seu mandato se ele não atende o apelo do conjunto da sociedade, inclusive essas pessoas em luta por moradia. O pessoal está questionando isso, portanto, questionando. Na Justiça. O caso agora vai para o TSE? Vai para o TSE. São 2 processos diferentes. Esse processo nós estamos recorrendo, inclusive, da condenação do professor Aldo, e aí estamos recorrendo também desse processo que, no nosso ponto de vista, é uma distorção do ficha limpa. A propósito da questão do ficha limpa, o seu nome não está ainda lá naquele site do ficha limpa. Por quê? Veja só, Milton, nós temos a nossa campanha, quer dizer, quem faz a prestação de contas é a mesma pessoa que coordena a nossa campanha politicamente. Nós contamos com uma militância generosa, gente que doa o seu tempo. Há uma certa burocracia de cadastro lá, porque além de preenchimento de 3 ou 4 formulários, ainda há uma prestação de contas semanal a ser feita que dá um trabalho para as pessoas que estão envolvidas com o conjunto da campanha. Então, essencialmente por isso. Agora nós queremos garantir aos internautas e aos ouvintes
que nos próximos dias aí nós devemos cadastrar e apresentar contas. O que eu tenho a dizer é que nós não temos ficha suja e a nossa arrecadação de campanha foi por volta de R$ 8.500. Quem é que financia a campanha do PSOL? Eu financio a minha campanha, por exemplo, a nossa militância, um evento ou outro aqui que as pessoas reúnem um grupo de pessoas, elas se doam, fazem um almoço, arrecadam um recurso aqui e ali e vão doando do próprio bolso. É essa arrecadação financeira que nós temos. É possível fazer campanha nessa situação, com essa estrutura? Não, deveria ser porque é uma campanha muito mais isenta. Tem poucos recursos, mas nós estamos na rua, estamos ocupando espaços e nós não ficamos de rabo preso aí com empreiteira, com banqueiro que financia as campanhas, depois já manda promissória junto para as decisões políticas futuras. Então essa isenção eu acho que deveria ser muito mais levada em consideração. Por isso nós defendemos inclusive uma reforma política com financiamento público e exclusivo de campanha, com fiscalização, inclusive, desse recurso para impedir que tenha Caixa 2 e para impedir esse atrelamento, né, o que nós consideramos, na verdade, uma fonte, inclusive, de corrupção no país. Qual é o papel, então, do PSOL nesta campanha? Nessa campanha, aqui em São Paulo e no Brasil, é dizer para o povo brasileiro, para o povo paulista, que ele tem uma opção de um voto digno, de um voto consciente, de um voto num segmento que defende a ética e quer aplicar isso na prática, né? E, além disso, cumprir o papel também de ganhar musculatura, de nos fortalecer e fortalecer também a opinião daqueles e daquelas que concordam que nem tudo vai bem no país, que há um abismo social entre pobres e ricos que se manifestam na defesa do meio ambiente, nas políticas públicas de educação e saúde. E nós queremos apresentar alternativas possíveis de serem executadas por um governo paulista ou nacional. O PSOL é dos mais jovens partidos que nós temos aqui no Brasil. Candidato Paulo Búfalo, o partido hoje tem a estrutura e o tamanho dentro daquilo que vocês esperavam quando surgiu esse movimento? Não, sem dúvida, nós crescemos. No estado de São Paulo, por exemplo, do primeiro processo eleitoral, encabeçado pela então senadora Heloísa Helena, nossa candidata, a primeira candidata a presidente do partido e da República, nós praticamente triplicamos de tamanho no estado de São Paulo. Estamos aí em 180 cidades, com os nossos núcleos, com candidaturas que representam esses núcleos, né? Então nós crescemos. É dessa maneira que nós vamos aí fortalecendo o nosso projeto também. De todos os temas propostos pelos ouvintes internautas, nenhum teve maior assédio do que o ligado à educação. Aí eu pergunto ao senhor o seguinte, o que é o plano de educação para o estado de São Paulo pensado pelo PSOL? Veja só, a educação pública no país, Milton, no país e no estado, ela foi submetida aos interesses de mercados financeiros. Ou seja, a educação pública, ela como se representa um ônus para o Estado e não um investimento como nós refletimos, foram sendo adotados procedimentos na educação para reduzir o impacto dessa política pública nas finanças dos estados e da federação. Então está aí a fonte disso, a aprovação automática aqui no estado de São Paulo, o fechamento dos centros de formação do magistério, o fechamento de vagas no ensino técnico, o arroxo salarial escandaloso dos trabalhadores da educação, né? A ausência de concursos e de carreira para os trabalhadores. O trabalhador reivindicando salário no nosso estado é tratado como caso de polícia. A gente assiste aí o governo infiltrando policiais no movimento para desmoralizar o movimento dos trabalhadores junto à opinião pública. Uma situação escandalosa. E resultado disso, a queda vertiginosa da qualidade, apesar dos índices. Eles dizem assim, não, o índice está melhorando, só que aí se a população no seu cotidiano percebe que a qualidade está caindo, porque seu filho não consegue interpretar, sua filha, né, não consegue interpretar um texto simples de literatura brasileira, já formado, forma-se então analfabetos funcionais. Isso está ligado à progressão continuada? Também a progressão continuada, só que aqui no estado de São Paulo,
apropriaram-se de um conceito do grande educador Paulo Freire para distorcer criminosamente, inclusive, esse conceito e colocar aí a tal da aprovação automática. Então nem se pode dizer que é a progressão continuada pensada por Paulo Freire. A superação disso. Nós precisamos retomar patamares de investimento que nós já defendemos quando nós ajudamos a construir, apresentamos no Congresso, através do nosso deputado Ivan Valente, o Plano Nacional de Educação. Nós defendíamos um financiamento de 10% do PIB para a educação. O Congresso aprovou 7%. E esse dispositivo foi vetado pelo então governo do PSDB e esse veto mantido pelo governo Lula. Então o que se faz hoje na educação no país e no Estado é tentar esticar um cobertor, né, para cobrir a necessidade. Então, ou seja... Agora, o que é a questão da progressão continuada, implantada da maneira como foi, pelo que o senhor descreve aqui, tem a ver com essa questão do financiamento? Tem a ver porque a aprovação automática, ela vai empurrando os alunos para diante, o jovem, o adolescente, mesmo sem ele acumular. Então ele não tem a possibilidade de ter uma construção de conhecimento e de partilhar o seu próprio conhecimento, como era sonhado por Paulo Freire, e isso ia acumulando, né, com o conjunto das pessoas e construindo uma educação de qualidade. Então, ao empurrar para frente sem ter conhecimento, faz com que o aluno fique menos tempo na educação, seja um processo automático, ele só passa por ali, mas nem sempre ele assimila a situação e o conteúdo que ele precisa assimilar. Então, ou seja, um aluno que às vezes ficava 9, 10 anos na escola, ele fica menos tempo. Eu não quero dizer aqui também... Ele custa menos para o Estado? Custa menos. Agora, eu não quero dizer aqui que nós queremos o método anterior também. Pois é isso que eu queria entender do senhor. Porque a gente tem visto nessa campanha eleitoral, e tem uma boa parcela da sociedade, quando nos questiona aqui sobre esse tema, fala muito disso. Tem que acabar com isso, porque da maneira como está não funciona. A pergunta é, da outra maneira, funcionaria dentro dessa estrutura que nós temos? Não, aquele método de repetência, de sucesso em sucesso, que expulsava crianças, adolescentes da escola, também não funciona. Por isso, Paulo Freire pensou a progressão continuada. Então nós precisamos menos alunos em sala de aula, o professor bem remunerado e com perspectiva de carreira, para que o conjunto dessas pessoas estejam sujeitas a um método pedagógico que nos permita superar a progressão continuada e esse acúmulo de conhecimento coletivo sirva para formar uma geração de pessoas, né, pessoas livres e pessoas que tenham acumulado e construído conhecimento, porque a lógica é que ela possa, da sua realidade, ela fazer desse processo um processo de construção e emancipação, ou seja, a ideia é formar para a vida e não formar para o mercado, necessariamente, né? Então é essa que é a nossa concepção. A falta de disciplina na escola, que também é uma questão muito criticada. Ontem, inclusive, nós tivemos um candidato aqui, o candidato Celso Russomano, que disse o seguinte: nós vamos colocar 2 policiais na porta de cada escola para tentar resolver em parte essa questão, porque é um clima de violência nas escolas. Como é que se trata isso? Como é que se resolve isso? A educação pública não pode ser caso de polícia. O que nós precisamos é que a escola não seja estranha aos alunos. A escola, ela precisa ser construída pelos alunos, pela comunidade. A escola não pode estar fechada a essa participação e a essa possibilidade. Por isso, a mudança do conjunto da obra. Nos últimos 10 anos, por exemplo, nós tivemos redução de 16% de matrículas no ensino médio no estado de São Paulo, o estado mais desenvolvido da federação. Quer dizer, para onde estão indo essas pessoas? Os jovens e os adolescentes, eles estão sendo expulsos da escola. E aí não há outro espaço de socialização, sequer a rua é permitido porque se adota os toques de recolher, né? Então essa é a mudança de concepção. Há de se resolver esse problema com uma mudança de concepção da escola, com uma escola inserida na comunidade e ao mesmo tempo partilhando com a comunidade a possibilidade de construir conhecimento e de elaborar políticas de convivência, enfim, né, e de ser espaço de socialização da nossa juventude. Deixa eu aproveitar aqui a pergunta de Ivair, que escreveu para nós no milton@cbn.com.br. Ele quer saber do senhor por que os partidos de esquerda não fazem uma grande coligação entre eles para se fortalecer e conseguir um espaço no cenário político.
Veja, ele cita aqui, entre os partidos que PCO, PSOL, PSTU, PCB, PCO, entre outros. São as condições políticas. Nós vivemos um momento em que o próprio movimento social está na defensiva e que os partidos buscam a consolidação. Nós fizemos um apelo aos demais partidos de esquerda, mas no final das contas se decidiu que nesse processo eleitoral se deveria lançar candidaturas aí por cada partido. Quero lembrar que esse é um processo de construção social que só passa pelo processo eleitoral. Nós não vamos nos desorganizar. E vocês poderão ver o pessoal nas ruas depois das eleições também. Bom, vamos pegar um outro tema sobre o qual nós tratamos aqui com alguns especialistas, que é o da gestão pública e a transparência. O senhor falou agora há pouco sobre a dificuldade, muitas vezes, até de se fazer um levantamento de contas na sua campanha, pela pouca estrutura que tem. O governo do Estado é diferente. Como é que se consegue fazer com que as contas públicas sejam realmente transparentes e sejam de domínio do cidadão, para que ele possa fazer esse controle? Bom, Milton, a administração pública moderna não é uma invenção da esquerda. É uma invenção da direita, fundamentada no Brasil no Plano Nacional de Reforma do Estado. Só que do ponto de vista da governabilidade aqui no país, ela está acima da governança, não como deveria ser. E aí, nesse aspecto, nós vivemos ainda numa administração pública patrimonialista. Então não se dá conhecimento à população, não se explica para a população para onde vão os recursos. Nós precisamos mudar esse conceito, buscando maior participação e controle social, seja das políticas públicas, seja dos investimentos. Para isso, os métodos de transparência são positivos, mas a constituição e respeito de conselhos populares, conselhos públicos com especialistas e a população disposta a fiscalizar são necessários. Então é isso que nós propomos aí para mudar esse aspecto no país. E como é que se consegue, por exemplo, vamos pegar de maneira prática, vamos lá, o pessoal assume o governo do Estado de São Paulo. Que mecanismos nós temos para oferecer para o cidadão essa transparência? Por exemplo, plano de metas do governo do PSOL no estado de São Paulo. Como é que eu posso saber de que maneira esse plano está sendo atendido, não está sendo atendido? O que é possível fazer nisso? Eu quero pegar um dos aspectos do nosso programa e dizer que nós defendemos a auditoria da dívida pública. E nesse aspecto nós queremos dar total transparência, porque o que aconteceu com a dívida pública paulista? Em 1997, quando o plano foi aprovado, o plano de privatizações, de uma dívida de 60 bilhões, nós saltamos em 2008, ou atualmente, nós saltamos para 170 bilhões e durante esse período o Estado vendeu o seu patrimônio ou concedeu esse patrimônio e arrecadou 80 bilhões. Então como que o Estado tinha uma dívida de 60, arrecada 80 e hoje a dívida é de 170? Esses dados, Milton, a partir de uma auditoria pública, eles precisam se revelar para a população. A população precisa saber para onde esse recurso foi. O que atrelou essa dívida lá atrás que fez com que ela saltasse? O recurso público não foi usado para pagar a dívida, mas também não foi usado para financiar políticas públicas, como educação, saúde, que vem perdendo espaço no orçamento total do Estado. Eu não estou falando aqui da verba vinculada. Vinculada eles fazem uma operação contábil e diz que está cumprindo. Eu estou dizendo de verbas do orçamento público de maneira geral, que a educação vem perdendo. Então, de que maneira dá essa transparência? Com a fiscalização pública, garantindo que os conselhos em cada área, o conselho de assistência, o conselho de educação, o conselho do Fundeb, eles sejam respeitados na sua tarefa de deliberar sobre políticas públicas e de fiscalizar. Eles darão conhecimento. E uma segunda questão, governabilidade não pode ser garantido com falta de ética, com operações com os parlamentos, garantindo cargos, garantindo dinheiro, mensalão, mensalinho aqui e ali. Precisa ser garantido respeitando a autonomia de poderes. E aí, se necessário, o governo pode pressionar, por exemplo, mobilizando a população. Se ele tem um interesse que o parlamento apresente um projeto ou aprove um projeto de interesse dele e ele acha que esse projeto é bom para a população, mobilize a população e leve até o Poder Legislativo, que deve representar essa população em última instância. É essa relação que deve se ter muito mais dinâmica,
mas muito mais honesta também com a população e com o Estado, com as contas públicas e com a administração pública. Vou misturar dois assuntos Pois aqui, não. meio ambiente e transporte. Muito bom. É possível que o governo do Estado tome alguma medida no sentido de restringir o uso de automóvel, exatamente pensando na questão da saúde pública? Não, é preciso. E aí nós temos que inverter uma prioridade. Porque todos os governos dizem assim, vamos investir no transporte ferroviário. Diz isso para a população, mas pega e investe dinheiro no automóvel, nas montadoras, por exemplo. Quando o senhor fala transporte ferroviário, o senhor está falando metrô e trens, é isso? Metrôs e trens. Metrôs e trens. Não, porque o senhor falou transporte ferroviário, eu fiquei pensando onde é que ainda tem trem no estado de São Paulo. Não tem. No estado de São Paulo. A região metropolitana ainda existe dentro desse trabalho conjunto com o metrô. Né? Agora, no estado de São Paulo, o sistema de trens está... Eu recentemente estive em campanha lá na região, na costa oeste do estado, lá no interior. O interior está abandonado do ponto de vista de planejamento. E o que ocorre é que as mesmas empresas que ganharam concessões de rodovias são aquelas ali que compraram ramais ferroviários paulistas. Aí, para que vai fazer investimento se as rodovias dão muito lucro para essas empresas? Então, não há investimentos. Então, ou seja, o governo, seja o federal, seja o estadual, ele diz o seguinte, precisa investir no transporte sobre trilhos, metrôs e trens. Só que dá dinheiro para salvar a montadora. Não tem sentido isso. A prática precisa estar muito ligada, né, àquilo que anuncia para a população. Mas que poder tem o governo do estado para restringir o uso do automóvel? O poder... Essa não é uma autoridade do município? Mas o governo do estado, pelo próprio pacto federativo, ele precisa ter política de indução. Então, seja nessa área, seja na área do saneamento básico, seja na área da preservação do meio ambiente, ele precisa ter, na destinação de resíduos sólidos, política de indução, planejamento. E aí não tem esse planejamento. O governo estadual, ele precisa discutir com os municípios. Mas é o quê? Restringir o quê? É cobrar pedágio para andar de carro na cidade? Não necessariamente. Mas, por exemplo, haver áreas onde o transporte coletivo atenda com qualidade, o transporte metropolitano, o transporte ferroviário, o metrô, por exemplo, atenda com qualidade, né, e que possa as pessoas serem desestimuladas a usar o carro. Ter um programa, por exemplo, estadual que incentive a melhoria dos passeios públicos, de travessia e de locais onde os pedestres podem ter acesso. Vai melhorar o uso desses espaços. Adequar, por exemplo, nós temos 20% de estações de trens e metrôs aqui totalmente adaptada à pessoa com limite de acessibilidade, né, com dificuldade de acessibilidade. Essas de mobilidade, ou melhor, esse investimento o Estado pode fazer. Melhorar a acessibilidade significa que o cidadão idoso ou uma pessoa com deficiência, ela pode utilizar desse transporte público com mais qualidade e buscando utilizar menos veículos. Uma outra questão que o Estado pode tomar iniciativa, lamentavelmente eu ouvi que a Justiça está autorizando a demolição aqui do edifício São Vito, aqui próximo à Avenida do Estado. Aquele edifício deveria, assim como a Defensoria Pública está sugerindo, ser utilizado para habitação, seria menos deslocamentos. E esses imóveis que no estado de São Paulo atingem quase 300, aqui na Grande São Paulo, quase 350 mil unidades, permitiria, utilizado isso para moradia, menos deslocamentos e melhoria da qualidade de circulação das pessoas. O Miguel quer saber de maneira prática o seguinte, se o pessoal for o governo do estado, diminui o valor do pedágio? Diminuímos e podemos dizer isso porque nós falamos na retomada progressiva da gestão das nossas rodovias pelo governo estadual. Só o valor da outorga que é repassado pelas concessionárias ao governo do estado, que é cerca de 40% do contrato, seria suficiente se usado de maneira honesta e com qualidade na administração pública para gerir nossas rodovias, fazer investimentos e garantir preços para a população que não onerasse nem a produção, porque é um imposto direto isso,
nem a vida do cidadão. E dentro dessa mesma pergunta que o Miguel faz, ele traz uma outra questão aqui. Quando se diminui o valor do pedágio, ou se elimina o pedágio, não está fazendo com que todo mundo pague a conta, mesmo quem não tem carro? Não. Dessa estrada com capacidade? Não, hoje nós estamos pagando muito mais a conta, por conta desse imposto direto. Como a taxação... O que o senhor chama de imposto direto? O pedágio é um imposto direto. É imposto direto. Como a taxação é no consumo... Mas aí só paga quem usa a estrada, né? Não. A taxação... Hoje nós temos qualquer taxa ou imposto, ele reflete no consumo da população. É evidente que essa medida combina também com aquilo que nós defendemos na reforma fiscal do Estado e do país, que é o quê? Não taxar diretamente o consumo do cidadão. Porque você, Milton, eu ou qualquer banqueiro, pagamos o mesmo imposto numa dúzia de ovos que nós fomos comprar ali na esquina. Não pode isso. Esse banqueiro, naturalmente, ele tem que ser taxado de uma maneira diferenciada, para evitar que ocorra o que ocorre hoje. Um cidadão que ganha até 3 salários mínimos comprometer 43% da sua renda com impostos e um que ganha mais de 30 salários mínimos comprometer 23%. A taxação fiscal no país ela é regressiva, contrária inclusive à Constituição Federal. Não estou falando nenhuma medida de esquerda aqui não. A Constituição diz os impostos eles precisam ser progressivos para garantir que eles sejam justos, né? Então essa é a ideia. Bom, vamos pegar uma outra área ainda, que é a área da saúde. Um dos diagnósticos que nós temos é que os pacientes muitas vezes são obrigados a fazer 2, 3 vezes um mesmo exame, porque falta uma comunicação entre os equipamentos de saúde, entre as instituições de saúde, unidades de base, hospitais, etc. e tal. Como é que se tenta resolver esse problema? Desprivatizando a saúde. A saúde é privatizada? É privatizada. São Paulo? Está sendo progressivamente privatizada. O que o senhor chama de privatização são as organizações sociais? A transferência para organizações sociais, que depois terceirizam, quarteirizam serviços. Então o Estado, quando ele compra o tratamento e alimenta um verdadeiro mercado, porque há quem queira vender e o Estado querendo comprar, Milton, ele faz o seguinte: a ideia para alimentar esse mercado é ter pessoas doentes. Então abandona a prevenção, abandona o cuidado com a população. Você está dizendo que o Estado incentiva a doença das pessoas? Eu estou dizendo exatamente isso. Eu estive na semana passada num ato contra o fechamento de um centro de especialidades no Belenzinho. Atende 4.500 pessoas em diversas especialidades. Não contrata trabalhadores para reestruturar. Então ele foi sucateando e a ideia é transferir agora os prontuários para organizações desse tipo aí, as chamadas organizações sociais. E aí, Milton, qual que é a ideia? Voltando à questão da administração pública. Se a ideia, nós temos 3 aspectos lá: eficiência, eficácia e efetividade. Eles levam essa questão da eficiência ao pé da letra. Então não se permite ter um pronto-socorro, por exemplo, o ideal de um pronto-socorro, que ele tivesse lá estruturado para cuidar da pessoa quando ela foi acometida numa emergência, né, ou no acidente. Então tem que ter estrutura, equipe médica, equipe de saúde ali para atender. Mas está como? Vazio. Isso que é a ideia. Essa é a ideia da eficácia, porque aí a população chegou, ela é atendida imediatamente. Como eles levam a tal da eficiência ao pé da letra, o que eles fazem? Porque a eficiência tem a ver com custo-benefício. O pronto-socorro tem que estar cheio. Aquele médico, aquela equipe não precisa estar ali preparada para atender o acometimento. Ele tem que estar lotado para poder significar eficiência. E aí tem exemplos. Desse ponto de vista, seja da saúde emergencial, como também da saúde preventiva. As epidemias de dengue no estado de São Paulo e no país é o abandono da saúde preventiva. Pulverizar, depois quando eles vêm e tentam pulverizar para controlar um mosquito, isso aumenta a resistência. Já há estudos que isso leva inclusive a outras formas de dengue mais graves para a população, como as dengues hemorrágicas, né? Então nós precisamos de prevenção. Como é que faz prevenção? Investindo no conhecimento, investindo nas pessoas para que elas possam fazer isso.
Candidato Paulo Pois Búfalo, eu quero agradecer a sua gentileza de conversar conosco aqui durante essa meia hora no CBN de São Paulo, trazendo alguma das suas propostas. Muito obrigado e até uma nova oportunidade. Milton, eu que agradeço, quero mandar um abraço aqui aos internautas e aos nossos ouvintes, à equipe aqui da CBN e agradecer por esse espaço. Nós representamos um projeto coletivo e queremos dizer para o Estado de São Paulo, você tem opção, olhe para o nosso projeto com muita seriedade, porque nós estamos aí dispostos a mudar a sua realidade. E eu lembro que na próxima segunda-feira nós teremos aqui nesse mesmo espaço a presença do candidato Luiz Carlos Prates, do PSTU. CBN, eleições 2010.